Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 17 de maio. Lembrando que esse programa será reprisado amanhã sábado e que você também pode revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre dois presidentes de partido aqui no estado, o Fernando Melo, do PROS, e o Jamil Asfuri, do PSC. Fernando Melo, no bloco anterior o Jamil falava de como o PSC se prepara para as eleições do ano que vem, inclusive, provavelmente já lançando o nome dele como pré-candidato aí à Prefeitura de Rio Branco. E o PROS, como é que está se preparando para as eleições do ano que vem, tendo em vista que não tem nenhum representante na Câmara de Vereadores aqui em Rio Branco e tem, como você me falava anteriormente, 19 em todo o estado. É suficiente para manter o partido vivo aqui no Acre? Não, claro que não. Nós precisamos crescer, né? Essa cláusula de barreira é uma preparação para outra cláusula de barreira que vai acontecer na próxima eleição para deputado federal. Essa é uma eleição preparatória. E o ponto até em 30%. 3%, né? É isso. É 1,5, 2, 2003. É isso, exatamente. Que poderia ter 5 a 12 anos, há 12 anos atrás. Né? Mas, meu caro, veja só, nós não estamos acomodados, não. Mas nós estamos ainda dando um tempo, né, necessário, né, para tanto o governo estadual quanto o governo federal. Eu diria, copiando aqui algumas pessoas políticas que se manifestam com relação ao governo federal, por exemplo, que não precisa de oposição tendo 3 filhos, né, como tem o Bolsonaro. Né? Aqueles 3 filhos dele, e ele também, com seus rompantes, né, é suficiente para eles mesmos serem oposição. E aqui no estado a gente está esperando o governo começar. Né? O governo não começou, comentávamos aqui no intervalo que o corte foi grande que ele fez na reforma administrativa, agora está caindo num descrédito, tem que fazer uma reforma, que eu acho necessária, porque não se governa sem cargos comissionados. Mas, me interrompendo, assim como você acha que Bolsonaro e os filhos são oposição deles mesmos, você acha que aqui no estado o governador Gladson Camili é oposição dele mesmo também? Não, é que o governo do Gladson Camili ainda não começou, entendeu? Tem que começar o governo ainda para a gente avaliar. Então, aqueles 6 meses que era dado, que naturalmente se dá, o PROS pensa assim, nós temos que esperar 1 ano, né, para ver se o governo começa e a gente puder fazer uma avaliação, entendeu? Eu faço uma pergunta aos dois aqui. Claro que vocês não vão pensar só em Rio Branco, nós temos 22 municípios. Em todos esses municípios, partidos vão ter que ser estruturados para terem candidato, pelo menos, a vereador. Os 2 partidos, a pergunta é para onde? Já tem a estrutura mínima? Nós já temos, o PROS está instalado em 17 dos 22 municípios. 17 né? Dos 22 municípios, né? A gente precisa isso e a gente marca a posição assim onde a deputada eleita Maria Antônia, onde ela teve maior expressividade de votos que a gente vai querer, por exemplo, Brasileia, né? Maria Antônia teve 1.300 votos em Brasileia. Ela é filha de lá. Ela é filha de lá, né? Apesar dela ter a sua grande votação no Vale do Juruá, mas está entrando para cá. Então, ali, obrigatoriamente, a gente tem que disputar ali a eleição, né? Em Rodrigues Alves. Né? Quem sabe a gente pode apresentar uma vice, né? Governadoria lá, prefeitura. E nos municípios tradicionais, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, onde nós tivemos uma expressiva votação. Tarauacá também a gente tem. Agora, nós não podemos dizer assim, né? Como o PSC está anunciando a sua candidatura, nós achamos muito cedo. Não é isso? Mas se for para o fortalecimento, for para a gente eleger, como bem falou o nosso companheiro aqui, o nosso entrevistador, nós precisamos ter um vereador na capital. É preciso um palanque para ele, nós vamos ter que ir atrás dentro do partido. Mas vocês trabalham só para um? Não, claro que a gente trabalha sempre para eleger os 17, né? Você deu a oportunidade da gente fazer um esclarecimento, porque eu acho que esse programa, um dos objetivos dele, é tanto que nós aqui, pelo menos eu não, aqui quando eu estou aqui, eu não busco tomar partido político. Porque senão aí ficaria, isso aqui viraria um assalpão, um arapuca. A gente precisa esclarecer que essa proibição de coligações é só para as eleições proporcionais. Porque ela permite a possibilidade
de haver uma coligação na eleição majoritária, no caso da próxima eleição, para prefeito. 2 partidos podem se coligarem, um indicando o candidato a prefeito e outro a vice. Mas ainda assim, não prevalece a coligação para vereador. O corpo de vereador tem que ser independente. Respondendo a sua pergunta, eu, com todo respeito, mas o PSC pensa absolutamente diferente do que o PROS está pensando. Eu não vou esperar, né, o desenrolar do governo do Gladys, nem tampouco das prefeituras que estão aí, para que a gente tome decisões. O PSC já tomou a decisão de ter candidatura própria em Rio Branco e estamos avaliando as outras candidaturas. E até que ponto o senhor mantém essa candidatura? Eu mantenho até o final. Não tem a menor razão, né, de nós tirarmos essa candidatura por motivos óbvios. Primeiro, hoje nós temos já uma história política, né, mostrada tanto nos mandatos que Deus nos deu a oportunidade, como em secretarias, como na própria vida sindical, na Polícia Federal, na igreja, cuidando de pessoas. Então, hoje eu me sinto uma pessoa preparada para apresentar uma proposta alternativa. O que pode nos fazer retirar uma candidatura é se, porventura, dentro de uma construção política, nós encontrarmos um nome com mais densidade, né, para que esteja também representando. Estamos aqui trabalhando, né, o nosso nome, mas estamos abertos também para trazer novas lideranças, e tem que ser logo, porque eu creio que o partido ele precisa ter compromisso com a própria instituição partidária, porque senão fica aí os partidos de aluguel. Mas assim, só para explicar essa questão, eu não acredito que um partido que apresente uma proposta nova, que vá apresentar uma proposta nova, precise das decisões de governo que estão aí. Eu respeito 90 dias, 6 meses, 1 ano. Eu até acho que 1 ano ainda é pouco, sabe, Fernando, para tudo que já foi visto no Estado. São 20 anos, né, diferente do que está sendo apresentado agora. Então, não entro nessa seara. Nós temos, sim, uma pré-candidatura estabelecida. E digo mais, hoje se tornou mais difícil ter candidaturas para vereador do que para prefeito. Nós estamos estabelecidos como PSC em todos os municípios do Acre. Temos CNPJ em todos os municípios, todos os 22 municípios do Acre. Agora, todos os municípios. Só que muitas dessas, né, desses grupos políticos, eles vão se desfazendo com o tempo, porque a maior parte, né, não foi nem eu que nomeei. Então, tem toda uma história que tem que ser feita uma revisão geral. No entanto, nós temos CNPJ em todos eles. Agora, vamos pensar, para que nós possamos ter uma candidatura, né, competitiva, que possa oferecer pelo menos uma vaga para vereador, nós temos que ter pelo menos uns 12, 15 candidatos a vereador para que faça, né, o coeficiente para fazer um. Ao passo em que, se nós tivermos uma candidatura a prefeito, não precisa de nada disso, né? Então, essas candidaturas a vereador, nós estamos trabalhando com muito carinho, com muita responsabilidade, para que a gente não coloque uma pessoa no município, por exemplo, de Jordão, que tenha 300, 400 votos e não seja eleito, ao passo em que alguém com 100, 150 votos seja eleito. Isso é responsabilidade política. Vou aproveitar aqui a deixa do Fernando. Tu é a idade do Cruzeiro também, né? Mas sou dos antigos. É mais antigo do que eu. É o seguinte, Fernando, você falou na questão que esperar governo Bolsonaro, esperar governo Gladys, não, mas você vai ver como é que fica, você está dando uma olhada. E em cima disso... Até para ter bandeira. Né? Em cima disso eu pergunto, como você está vendo a reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional? Eu acho que a reforma é necessária. É necessário. O Brasil precisa da reforma. Estou falando aqui não em nome do PROS, mas pelo um observador político, parlamentar que já fui, não tem outra saída. Nós temos que ter uma reforma. Todo governo faz reforma. Sim. Não é? Todo governo faz reforma. Ela está mais urgente. Né? E eu estou achando que o processo é bem claro. Nunca tivemos um ministro que se expressasse com tanta clareza, com simplicidade, né? E apresentando. Então, acho que a sociedade tem que ficar. Agora, temos que enfrentar alguns problemas, né? Que ninguém quer deixar aqui mesmo no bolso, né? Nós temos que enfrentar, principalmente, os poderes constituídos. O corporativismo, que é forte. Não é isso? Tem que enfrentar. Nós não podemos deixar de aprovar essa reforma. Então, eu falo aqui como presidente de um partido, né, que tem essa visão, e
E eu acho que vai acontecer. Pode não chegar a um trilhão e 200 bilhões que o ministro quer, mas que vai ter uma reforma, vai ter. E você, Jamil, como é que está? Assim, olha, eu creio que as categorias, eu venho do movimento sindical, fui presidente do Sindicato dos Policiais Federais, 4 mandatos consecutivos. E o presidente atual me fez exatamente essa pergunta há uma semana. Falou, Jamil, qual é a sua posição? Você está disposto a pagar o preço necessário? Eu falei, estou. Eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário para que nós saiamos desse grande caos, desse problema. Às vezes a população não entende, mas nós que estamos na ativa hoje, bancamos a aposentadoria de quem está aposentado. Agora, eu não tenho garantia nenhuma, que mesmo que alguém vá pagar a minha. Então, eu acho que aí está o grande furo. Porque a Previdência Pública ela tem os seus vieses sociais que precisam ser, esse dinheiro precisa ser retirado de algum lugar. Então, tudo bem, mas que eu bancasse a minha própria Previdência e que 30% fosse para o público, mas que no final de tudo isso eu teria 70%. Eu não tenho um centavo enquanto não me aposentar. E como é um direito administrativo, ele retroage para prejudicar o réu, então pode ser que na hora de aposentar não tenha um centavo para me pagar. Então precisamos pagar o preço necessário. Nós temos aposentadoria especial como policiais, estamos discutindo isso no Congresso. Se for necessário aumentar um pouco mais a idade, que seja feito. Claro, também não dá para se pensar... Você também é a favor de aumentar um pouco mais a idade? Não, eu sou a favor de que se faça, o sacrifício necessário para que nós tenhamos. Agora, como estava dizendo, não dá para esperar também que um velhinho de bengala esteja aí com a arma na mão no final da sua carreira. Então, a gente precisa encontrar o meu termo disso. Ô, Fernando, eu vou catucar o Osmi de novo, tá? Ele é um provocador. Ele é um provocador, está acostumado. Na época da Constituinte, formaram-se 2 grupos. Dos bem-intencionados, alguns deles raiando a demagogia, e dos realistas. Tu estava em qual? Dos realistas. E eu? Os demagogos. E o professor da minha ala chamava-se Roberto Campos. Liberal. E ele insistia todos os dias, daquele jeito, já com 80 e poucos anos, subia a tribuna para chamar a atenção. Nós não estamos fazendo uma Constituição. Nós estamos escrevendo uma carta de boas intenções. E se você ler o artigo 6º da nossa Constituição, o 6º, ela diz que é direito do cidadão e dever do Estado a saúde, a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, a aposentadoria. Isso se verifica na prática? Não. Está longe. Longe. Narciso, eu volto a Então, para concluir, a Previdência Social, que para mim eu comungo em gênero, número e grau, e chego ao ponto de dizer que se eu fosse congressista hoje, eu aprovava integralmente a proposta do Paulo Guedes. O Paulo Guedes não só apresentou uma proposta perfeitinha, como ele é um bom propagandista. Toda vida que eu escuto, saio entusiasmado. É verdade. Agora acontece o seguinte, para a maioria do povo, você pergunta, você é a favor da reforma? Sou. Sou. Agora quando diz a reforma do Paulo Guedes, não. Aí diz, os militares dizem que é contra, os professores dizem que é contra, os trabalhadores rurais dizem que é contra. Todo mundo é contra. Quer dizer, então, eu quero saber qual a proposta que vai ser aprovada. Porque mesmo ainda, se integralmente aprovada, a proposta do Paulo Guedes não resolvia nossos problemas. Mas você é a favor da capitalização da Previdência? Eu sou a favor das duas. A capitalização mantendo... E é possível. A assistência. Vários países mantêm as duas. A de capitalização
Porque se eu ganho 50, 60, 70, 80 mil reais por Narciso é mês, entrevistado hoje, né? eu posso aderir à capitalização. Mas o pobre miserável, ele não pode participar do sistema de capitalização. Como? Porque não contribui. Ele não tem condições de contribuir. Muitas vezes, quem participa do sistema geral da Previdência, às vezes passa um mês desempregado, um ano desempregado e assim sucessivamente. Olha, Responda a pergunta. não, primeiro, eu Aqui sou parte da capitalização. Sim, o Banco do Brasil, quem se aposenta no Banco do Brasil é um sistema de capitalização. Ótimo. Que ele contribui para o INSS e contribui para o sistema de previdência complementar. Que inclusive é um dos mais fortes no país. Exato. Né? A Previ, né? Narciso, o problema é o seguinte, você insiste, persiste, não na questão dos direitos sociais da Constituição. Os direitos sociais não eram uma coisa para o imediato, vamos, a partir de hoje, cumprir. Era uma busca. À medida que o país Então era tivesse carta de condições, intenções, como o Narciso disse. mas não deixa de não ser, não deixa de não ser. Não haveria condições. Agora eu quero dizer o seguinte, eu tenho a maior admiração pelo Roberto Campos. Mas o modelo dele, mas não tenho nenhuma admiração pelo modelo que ele queria implantar nesse sistema social, que era o modelo americano. O modelo americano é um desastre socialmente. É muito bom para o empresário. Por exemplo, férias. Você tem direito, depois de 2 anos, a 2 dias de férias. E não é remunerado. Se você, com raríssimas exceções, lá não há contrato de trabalho. Você trabalha por hora. Inimaginável pensar em 30 dias de férias. Inimaginável pensar em 13º. Né? Então, a realidade dele lá é uma realidade que beneficia muito mais o empresário, daí eles serem ricos, do que os próprios trabalhadores. Né? Mas se isso enriquece o país, o senhor é contra? Não sou contra. Eu estou dizendo apenas que nós, ao colocarmos a proteção na Constituinte ao trabalhador brasileiro, que ele não tinha, eu repito, eu vou repetir pela 10ª vez e não falo mais nisso. Eu sou de uma época em que, quando eu fui para a Constituinte, em Cruzeiro do Sul, o empresário remunerava o trabalhador do porto, de carga e descarga, com lata de conserva. E isso precisava ser corrigido. A aposentadoria precisava ser corrigido. Não é verdade? Então, eu acho que nos direitos e garantias fundamentais e sociais, nós não pecamos muito. Nós pecamos na área econômica. Eu sempre concordei contigo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o 3º e último bloco do Tribuna Livre. É rapidinho.